Pela imagem, certamente vão pensar que nós vamos trabalhar coisas de criança, não é? Historinhas, motivos infantis. Mas vejam, muitas vezes são motivos infantis, mas que nos interessam também. E nós vamos falar hoje, certamente vocês têm aí já alguns personagens do conhecimento, né? Lobo, Saci Pererê, né? A cobra, essas coisas, enfim. Mas não deixam de fazer parte da nossa vida, tanto elas quanto outras, por isso que nós vamos estudar agora. Então nós estamos falando justamente sobre folclore, é algo que vive ao nosso entorno e nós vivemos ao entorno dele também. Então nós vamos considerar folclore todas as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. Por exemplo, quando se fala em carimbó, uma dança, lembra-se logo lá do Pará, né, da região norte. Quando se fala em artesanato em barro, se lembra logo Caruaru. Então é daí que a gente entende o que é a nossa cultura e aí associa-se ao folclore. Então o folclore pode ser manifestado de forma coletiva, né, ou individual, e reproduz os costumes, as tradições de um povo que passa de geração para geração. Quem é que não conhece uma senhora benzedeira, né, que cura os olhados das crianças, uma dor de cabeça? Quem é que não lembra aí de uma senhora que faz um chá disso e daquilo e a pessoa melhora? Então, tudo isso está associado também ao nosso folclore, às danças. Aqui em Belo Jardim, nós temos um rico artesanato de barro, né? Na comunidade do Barro Branco. Nós temos também a dança do Siriri, né? Da comunidade de Água Fria. Temos os bacamarteiros também daquela área de Água Fria. Então, juntando tudo isso, é o folclore. E uma das manifestações folclóricas mais fortes nossa, é justamente a festa das marrocas. Mas uma festa, sim, é tradição, né, de um povo, faz parte da cultura de um povo, é considerado também como folclore. Então, tudo que está enraizado na nossa tradição, né, virou tradição, a gente considera como folclore. Então, as manifestações folclóricas, elas acontecem por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, né? Até as brincadeiras fazem parte do folclore. Se vocês procurarem assim com as pessoas de mais idade, elas vão lembrar muita brincadeira. Hoje praticamente vocês não brincam não, porque tem outro brinquedo, né? O celular, o computador, para vocês estarem jogando, vendo outros interesses. Mas tinha as brincadeiras de jogar as pedras e colher na mão, de pular de amarelinha, pular corda, tudo isso. Então o folclore faz parte da cultura de um povo. Então faz parte da nossa cultura, é considerado como folclore. Mas o que é necessário agora com relação ao folclore e que nós vamos pensar também, né? Vamos dizer assim, nós nos esforçarmos para preservarmos essa cultura. Do contrário, não teremos história, não teremos o que contar às gerações futuras. Então, o termo, né, vocês também já devem ter estudado de onde é que se origina tal palavra vem de onde. Então, a palavra folclore tem origem no termo inglês, né? Ela é folklore, que aqui nós juntamos tudo e damos o nome de folclore. Então, foi baseado em duas palavras. Juntando as duas, né, significa o saber tradicional de um povo, que vai passando de geração a geração e ninguém sabe de onde surgiu, né? Só sabe que existe. E isso não vem de agora, isso vem séculos anteriores ao que nós estamos vivendo. Então, na medida que o interesse pelo assunto foi crescendo, né, espalhou-se pelo mundo e muitas pessoas se dedicaram a esse estudo e chegaram a muitas conclusões em relação a isso. Então, o que é que vai incluir o folclore?
narrativas tradicionais, sempre se sabe de uma história, né? Contos, mitos, lendas populares, a galega do banheiro, né? O lobisomem, vocês até as lendas, tem até uma diferença nas as lendas urbanas e as lendas rurais, né? Passa muito, fala-se muito. E muitas vezes a gente nem associa isso ao nosso folclore, né? As crenças, superstições, né? Ver um gato preto, por exemplo, a coruja, o pio da coruja, algo bom não vai acontecer, não sei o quê. Essas crendices, né? Sair de casa com o pé direito, vai entrar num lugar, entra com o pé direito para dar sorte, magia, bruxaria, tudo isso faz parte do folclore. E na linguagem popular, nós temos os dialetos falados, né? O nosso oxente, por exemplo, o uai, né? do mineiro, por exemplo, e os jargões populares. Certamente você já ouviu sua mãe dizer: olhe, quem avisa, amigo é. Estou lhe avisando. Diga-me com quem você anda, que eu lhe direi quem é. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém sabe quem inventou esses ditos populares, mas eles existem por aí. Então isso é o que a gente chama de folclore. Não se sabe a origem, mas existe, né? Eu só sei que é assim. Então, por meio da sociedade londrina, né, o interesse no estudo sobre folclore espalhou-se em outros países da Europa, Estados Unidos, e chegou ao Brasil, né? Mas ao longo desse processo houve muito estudo nessas áreas, foram avançando, e ainda hoje se discute muita coisa a respeito disso. E aqui no Brasil nós temos alguns nomes, né, que influenciaram muito: Luiz de Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Florestan Fernandes. Eles destacaram-se muito nessa questão do estudo do folclore. Já houve congresso no Brasil, já houve muitos debates importantes, não é? Que até hoje tem muita questão do folclore que até hoje vira motivo para debate. Vamos debater, vamos entender essa ideia. E algumas características, né, do folclore são origem anônima, ninguém sabe, né? Muitos definiram um elemento para ser considerado folclórico de origem anônima, né? Mas também ainda tem sido questionada. Transmissão oral, né? Faz parte do folclore, transmitido de pessoa para pessoa, e de surgimento espontâneo. Surgem de maneira espontânea, ninguém se preparou, se programou para que isso acontecesse. Vai surgindo, vai ficando na memória do povo, vai sendo considerado folclore. E o Brasil, naturalmente, possui um conjunto, né, de elementos que formam o folclore brasileiro. Até pelas regiões do Brasil, nós temos cada região com o seu folclore, com os seus costumes, danças, lendas, enfim. Sendo assim, né, também nós sofremos influência de outros povos que também contribuíram para a formação do nosso folclore. Nós temos a Iara, né, é uma lenda da região norte, ela tem muitos rios, então criou-se a lenda da Iara. O Saci Pererê é do sul do Brasil, mas também é considerado em todo o território. A lenda do boto, né, aquele boto que virava o rapaz e ia namorar as moças e depois deixava as moças grávidas e voltava para a água e virava boto. Então, na região norte também tem muito essa lenda, né? O Curupira também, que é protetor, é como se fosse uma fadinha protetora das matas e dos animais, né? Então, a gente tem toda essa crendice desde o tempo de criança. E a mais nordestina é a comadre Florzinha, né? Que ela também protege os animais da mata e ela castiga quem judia com os animais, quem derruba as árvores, ela vai lá e se vinga. Bom, e aí nós temos um conjunto de outras fotos
que retratam, né, a dança do boi no Maranhão, a banda de pífano aqui no Nordeste, os cordéis, que até semana passada estavam trabalhando muito sobre cordel, os brinquedos, as brincadeiras, a culinária, né, as comidas também contam a história do Nordeste. E nós temos aí alguns 9 ditos populares, né, do nosso folclore, e você depois, né, vai aproveitar para identificar esses ditos populares num conjunto, né, de imagens, que pelas imagens você vai entendendo a que dito popular se refere. É só uma brincadeirinha para descontrair, tá? Então, o que é que a gente quer com essa aula? Que você relembre o que é folclore, considere o que é folclore, mas principalmente você vai entender que esse é um texto expositivo, né, de divulgação científica. Teve um estudo sobre ele e alguém vai expor, mostrar, falar o que entendeu sobre ele. Então, ele deve ser produzido, organizado, uma linguagem padrão, não pode ter aquelas linguagens, aquelas abreviações que vocês fazem, que usam na linguagem da internet. Aí não, tem que ter um compromisso. Aquelas questões que se aprendeu de concordâncias, né? Sujeito no plural, o verbo no plural, tal, tem que ter todo esse planejamento para fazer um texto como esse. Foi o texto que eu apresentei para vocês sobre folclore. Esse é um texto expositivo, certo? Então, a gente estuda um tema, fala sobre ele e produz um texto expositivo. Qual é a principal finalidade do texto expositivo? É tornar conhecido, popularizar o que é uma ciência para todos, não é? Espalhar, difundir, mostrar, tornar conhecido um conhecimento científico, né? E vai apresentar várias informações de valor para as pessoas. E você tem um texto que é sobre o folclore, um texto expositivo sobre folclore. Você viu que as pessoas estudaram para ver o que é, para considerar o que não seja folclore, do que depende. Você viu tudo isso nos slides anteriores, que eu fui lendo, fui mostrando, né? Algumas partes eu não li exatamente, só expliquei, mas tem lá todo o texto. E você vai se basear por esse texto expositivo científico, né, sobre folclore, e vai produzir um texto. Agora é a hora de você fazer um texto, né, do mesmo tipo, expositivo, dando continuidade aos inícios que foram dados e conforme o tema, que é amizade. Cada início corresponde a um parágrafo. A gente sabe que cada ideia de um texto, né, vai ficando em um parágrafo até formar o texto por completo. Então, eu fiz como uma reescrita do texto sobre folclore e eu coloquei o início e você completa as informações formando um parágrafo. Lembrando que todo parágrafo tem que ter um espaço, né? Mais ou menos a gente mede o que dá a largura de um dedo para poder começar com letra maiúscula. Vou me preocupar? Sim, usar as letras maiúsculas, ter cuidado com uma pontuação, né? A acentuação da palavra, a concordância, tudo o que nós já vamos estudando e já vimos em outras aulas serão colocados em prática agora. Então, veja bem, eu penso, o que é amizade? Tem gente que tem mais facilidade, que não precisa recorrer ao livro, à internet para pesquisar. Tem as palavras já de boa e já vai e escreve. Mas tem gente que tem mais dificuldade, então leia um pouco sobre amizade. Então, eu fiz mais ou menos parecido com o texto sobre folclore. Aí, então o título já tem, amizade. Por amizade entendemos, aí você vai colocar o que é que se entende por amizade. As manifestações ou gestos de amizade, quando é que a gente entende um gesto de amizade? Quando alguém faz assim, assim, assim. A palavra amizade tem origem, aí você vai ter que pesquisar
Aí você vai pegar um dicionário, quem tem dicionário, quem não tem vai na internet mesmo, e ver qual é a origem da palavra, como nós vimos a origem da palavra folclore. Dentro de uma amizade, pode-se incluir, o que é que a gente inclui numa amizade? Boa convivência, não é? Querer sempre o bem do outro, estar perto quando o outro precisa, poder oferecer ajuda ao outro. Então você vai lá e completa esse parágrafo. E como característica de uma boa amizade, temos o amigo precisa ser fiel ao outro em todos os momentos, não é só concordar com o que ele diz, mas é também saber aconselhar na hora que ele está errado, mostrar o outro lado, né, do problema, da situação. Então você vai completar essas ideias. E aí vai encerrar, né, o texto. Para conservar uma amizade, precisamos ser sinceros. O outro precisa de espaço. Não é para a gente estar invadindo o espaço dele o tempo todo. Ele precisa do seu tempo para pensar, para agir, para viver com outras pessoas. Então, vocês vão trabalhar esse texto, produzir nesse sentido. E aí, manda para os professores de vocês e eles vão fazer a devida correção ou orientar para mais alguma dúvida, né, a provável dúvida que tenham. Aqui eu coloquei os inícios como sugestão. Se você acha que pode fazer de outro jeito, que não quer desse jeito, mas vai respeitar o número de parágrafos, tudo bem, fica bem à vontade. É só para você ter prática com o texto expositivo, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima com mais assuntos do nosso interesse. Tchau!